Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui é fazer uma reflexão, afinal, que lições podemos tirar, né, da Páscoa para a proteção da nossa família, para a proteção do patrimônio da nossa família. Porque a Páscoa está recheada de simbologias, de objetivos, de valores que está muito ligado à família, mas muito ligado à família, independentemente da sua religião. E esses valores, eles são compartilhados por todas as pessoas, independente das crenças que essas pessoas tenham. Então, a ideia é trazer um pouco desses valores, dessas simbologias que a Páscoa tem, para dentro do patrimônio da nossa família, para a nossa família, fazendo essa reflexão. A Páscoa ela tem diversos significados, seja a Páscoa celebrada pelo povo judeu, seja a Páscoa cristã. O fato é que há uma série de valores e símbolos que são comemorados, que são enaltecidos pela Páscoa. Então, quando a gente fala da Páscoa celebrada pelo povo judeu, é a liberdade, a libertação do povo judeu, né? Então, a liberdade é um valor trazido pela Páscoa. Quando a gente fala da Páscoa cristã, nós temos outros vários valores que também são compartilhados e dão a ideia, né, de sacrifício, de proteção, de ato de amor, né? Já que dentro da Páscoa cristã se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Que deu o seu único filho como em sacrifício para salvar, né? Então, salvação também acaba sendo um outro valor, e sem falar, né? No ato de amor, de dar em sacrifício e de se sacrificar em nome da proteção das próximas gerações, em nome da proteção dos filhos de Deus, dos demais filhos de Deus. Isso acaba gerando alguns valores. Então, dentro, né, daquilo que é conhecido, e eu não sou, né, um expert no assunto, mas esses valores a gente aprende desde pequeno na escola, nas histórias que a gente escuta, seja da Bíblia, seja de qualquer outra fonte, outro livro que possa existir, mas o fato é que a Páscoa, ela nos dá valores como liberdade, nos dá valores como salvação, nos dá valores como deixar o legado, né? Ato de amor e uma série de outros valores, todos eles que são fáceis de se relacionar à família. E o planejamento patrimonial, onde é que entra tudo isso, né? Onde é que está tudo isso? Bom, o planejamento patrimonial, ele acaba, na maioria das vezes, sendo uma preocupação dos pais para com os filhos, né? Os pais formam o patrimônio para os filhos. De alguma forma, tentam deixar algum legado para os filhos, não um problema, mas sim um legado de valor. E tudo isso para fins de proteção da família, de forma que eles tenham um pouco mais de condições, de recursos para no futuro, inclusive ter um pouco mais de liberdade, né? Esperam os pais deixar algo que venha a ser útil para os filhos, né? Uma espécie de salvação, visando deixar o futuro dos filhos um pouco mais tranquilo, salvar os filhos de problemas, né? Então, vejam vocês que há algumas relações nós podemos pegar, e como eu disse, hoje a ideia é trazer uma reflexão do que afinal a Páscoa, né, nos traz para a gente poder aplicar na nossa vida, poder aplicar na nossa família. Então eu queria pegar um a um aqui e dizer para vocês, pegar alguns valores. Vamos pegar, por exemplo, a liberdade, né, que é um valor que a Páscoa nos traz, né? A Páscoa
judaica nos traz essa questão do valor, da liberdade como um valor. E o que a liberdade, afinal, se relaciona com o planejamento patrimonial? Bom, o planejamento patrimonial da família, ele pode ter vários objetivos, mas vários objetivos, e eu vou citar alguns aqui. Pode ter a função, a preocupação de evitar que os filhos no futuro tenham que passar por um processo de inventário, um inventário esse que é um problema, que todo mundo já ouviu falar, ou sabe porque já passou pelo problema, ou já ouviu falar que alguém já passou e é um problema. Nunca ninguém ouve falar, né, que o inventário é bom, que o inventário é algo bom. Não, sempre é uma experiência ruim, né? Seja por quem passou, seja por quem já ouviu falar. Então, o planejamento patrimonial, em muitos casos, tem essa finalidade de evitar um problema para os filhos no futuro, evitar algo ruim que vai acontecer no futuro, né? Planejamento patrimonial tem essa finalidade. Há outros planejamentos patrimoniais da família que podem ter o objetivo de agora, nesse momento, trazer alguma economia do ponto de vista tributário. Do ponto de vista tributário, ou seja, alguém que tem inúmeros imóveis pode estar querendo ter uma economia tributária agora, né? Agora, ou seja, está pagando muito imposto e, ao fazer um planejamento patrimonial, o objetivo é reduzir essa carga tributária naqueles aluguéis de imóveis, em compra e venda de imóveis, em alguma atividade que essa família faça com o seu patrimônio. Bom, esse é um outro objetivo, diminuir custo tributário atual da família. Hoje, em vida, é possível? Isso a gente consegue trazer num planejamento patrimonial adequado. Quais são os outros valores, além de evitar o problema do inventário, além de ter uma despesa tributária menor? Bom, o planejamento tributário pode também querer fazer a proteção do patrimônio para a família. E isso é muito comum em famílias que são empresárias, famílias que têm no pai e na mãe, ou em qualquer membro da família, uma atividade, o desempenho de uma atividade profissional ou de negócio que possui risco, né? Por exemplo, o empresário, ele exerce uma atividade de risco no Brasil. O empresário, ele tem uma atividade de muito risco no Brasil, que é eventual insucesso do seu empreendimento pode recair sobre os bens pessoais dele, empreendedor, ou até mesmo de bens patrimoniais que são da sua família. Então, esse tipo de pessoa, que não é só um empreendedor, não, tá? Não é só um empresário. Eu destaco o empresário porque eu dou muito valor ao empresário brasileiro. O empresário brasileiro, quem traz comida na mesa para o povo brasileiro é o empresário, é quem empreende, porque é quem gera emprego, quem paga imposto, né? Não estou falando daquelas pessoas que né, desviam, não cumprem com seus direitos, não cumprem com suas obrigações. Estou falando do empresário médio, da maioria dos empresários brasileiros, que é quem realmente segue a lei, quem realmente coloca em risco a sua pele e o seu patrimônio, gerando benefício para outras famílias, né? Esse sim eu coloco sempre lá em cima, enalteço esse tipo de pessoa. Mas tem outras pessoas que também realizam uma atividade de risco, que por exemplo, os médicos realizam uma atividade de risco, né? Os engenheiros, os policiais, os juízes, bom, uma série. Eu vou aqui, inclusive, deixar de falar alguma profissão, alguma atividade que realizam atividades de risco, porque eventual insucesso que essas pessoas tenham no trato profissional acabam gerando prejuízo para o seu patrimônio pessoal. Então, vejam vocês aqui, o planejamento patrimonial da família pode ter aqui, eu falei 3 objetivos, né? Evitar um problema futuro para as próximas gerações, ter economia tributária e também proteção patrimonial para a família.
Isso, todos esses três objetivos, independentemente de quais sejam um, sejam dois, sejam três, o planejamento patrimonial, pegando esses seus objetivos com o valor que eu mencionei aqui, o primeiro valor que eu mencionei aqui da Páscoa, que seria liberdade, vejam vocês que tem total relação entre liberdade e planejamento patrimonial da família. Por quê? Porque um planejamento patrimonial também terá como objetivo, talvez não visível, como não primordial, como algo que não seja desejado de uma forma clara por quem realiza o planejamento patrimonial, mas fazer um planejamento patrimonial em vida significa libertar os herdeiros de um processo de inventário, da burocracia, dos custos e das discussões que um inventário pode trazer no futuro, ou até mesmo a libertação de quem quer ter uma carga tributária menor, de pagar mais impostos e, né, sem falar da liberdade de fazer do seu patrimônio o que você quiser. Ou seja, independentemente do objetivo principal que um planejamento patrimonial pode ter, você terá liberdade. E hoje em dia, ter patrimônio significa sim você ter mais liberdade nas suas escolhas, né? Ter mais liberdade para tomar as decisões do que você quer fazer na vida. Então, vejam vocês que o planejamento patrimonial alcança e atinge o valor da Páscoa, a liberdade. A liberdade. Um outro valor que eu queria trazer aqui para vocês e compartilhar essa reflexão é o legado. Quem faz um planejamento patrimonial deixa um legado. E a Páscoa? O que afinal a Páscoa é? Bom, dentro da Páscoa cristã, Cristo deixou uma série, muitos valores como legado. Todos eles bons valores. Bons valores. Que legados foram? Bom, Cristo deixou um legado de fé, de amor ao próximo, né? Se doou em sacrifício da humanidade, né? Deixou um legado de valores, todos eles bons valores, né? Bom, o que isso se relaciona com planejamento patrimonial? Fazer um planejamento patrimonial é sim deixar um legado. Quem não faz planejamento patrimonial não deixa um legado, deixa um problema. Como assim, Oswaldo? Como deixa um problema? Eu trabalhei tanto na vida, vou deixar patrimônio, isso é um problema? O patrimônio não é um problema, mas esse patrimônio deixado no nome de quem falece, sim, você vai deixar um problema. Toda pessoa física que tem patrimônio no seu nome, que tem um patrimônio no seu nome e tem família, quando essa pessoa nos deixa, os herdeiros têm que passar por um processo, por um abacaxi, que é um processo de inventário. E isso sim é um problema, isso não é um valor bom, isso é realmente algo muito ruim. Por quê? Porque esse filho, esse herdeiro, para alcançar esse patrimônio, vai ter que enfrentar burocracia de processo, seja extrajudicial ou judicial, vai ter que pagar muitas despesas, muitos custos. Custos com o quê? Cartório, registro de imóveis, certidões, advogado e, principalmente, impostos. Impostos, valores esses que, em muitos casos, pode chegar entre 20% até 40% do valor atualizado do patrimônio. Então, veja você vai deixar um patrimônio e o seu herdeiro vai enfrentar um problemão para receber 70, 60 ou até 50% disso tudo. Então, acaba sendo um problema que quem tem patrimônio no seu nome acaba deixando para as próximas gerações. Agora, quem faz um planejamento patrimonial não deixa esse problema, deixa um legado. Por quê? Porque é possível que um planejamento patrimonial faça com que as próximas gerações acessem esse patrimônio
sem enfrentar a burocracia, sem pagar altos custos, né, de inventário, e evitando ainda discussões com os herdeiros pela divisão desse patrimônio, porque tudo isso é feito em vida por quem detém esse patrimônio. E isso faz com que a família atinja, ou que você deixe como legado, outros valores que não se limita a apenas bens materiais. Você vai deixar legados semelhantes ao que Cristo deixou. Por quê? Porque você vai estar deixando uma simbologia de amor. Você vai estar deixando uma simbologia de doação em benefício da família, de deixar algo à família, de união familiar. Porque se a família não vai ter a necessidade de discutir sobre divisão de patrimônio, a chance da família permanecer unida é muito maior. Você vai estar demonstrando que o objetivo principal é a união da família, das pessoas da família, deixando o patrimônio em segundo plano, apesar dele ser muito importante. Mas ele só faz sentido de existir se a família permanece unida. Então, vejam vocês que tudo isso acaba se relacionando. Esses valores da Páscoa se relacionam muito, mas muito diretamente com planejamento patrimonial e com a família, principalmente. Uma outra reflexão que eu queria trazer, um outro valor da Páscoa que eu queria trazer para vocês é a proteção das próximas gerações. Que está relacionado ao ato de amor, né, praticado por Cristo, que se doou, que se sacrificou, que deixou, né, sempre um legado de amor ao próximo, de respeito ao próximo, e isso, né, em benefício das próximas gerações. E é exatamente isso que um planejamento patrimonial traz, porque ele protege o patrimônio em benefício das próximas gerações, em benefício, claro, dos donos em vida, dos donos do patrimônio, uma proteção, mas tendo também como objetivo a proteção das próximas gerações, para que a próxima geração não tenha que passar por uma diminuição patrimonial, por uma instabilidade. A proteção, o planejamento patrimonial protege a próxima geração para que ela tenha uma estabilidade, uma segurança para continuar a vida da família. Ao fazer um planejamento patrimonial, quando se tem um inventário, cai, o patrimônio da família cai, porque o custo do inventário acaba trazendo a família para um patamar menor, para depois ela trabalhar e tentar equilibrar ou até superar aquilo que foi adquirido pela geração anterior. Isso acaba trazendo um momento de estabilidade, um momento de insegurança, né? Não vai continuar de onde parou, ela vai ter um downgrade, uma queda. Bom, com um planejamento patrimonial muito estruturado, bem estruturado, feito de forma adequada à realidade da família, fará com que a próxima geração pare exatamente, continue de onde exatamente parou a geração anterior, sem um decréscimo, sem prejuízo, sem desperdício de patrimônio. E isso é proteção da próxima geração. E, por fim, eu queria trazer aqui, né, a ideia, o valor de salvação, né? De salvação. Por quê? Porque a Páscoa celebra a salvação da humanidade. A vitória, né, sobre a morte, né, a ressurreição de Cristo, a abertura para um novo caminho, uma nova visão, uma nova realidade na vida de quem fica, das próximas gerações, né? Todos esses atos de Jesus Cristo fazem com que ele seja lembrado, todos esses valores deixados pela simbologia do que ele fez em vida e na morte dele, deixou um legado de muito valor. Valor esse que deixa, né, deixa
a ideia de salvação da humanidade. Fazer um planejamento patrimonial, de alguma forma, também celebra e alcança essa ideia de salvação. Por quê? Porque você vai estar salvando uma vida inteira de trabalho. Como assim vou estar salvando uma vida inteira de trabalho? Pensa comigo aqui. Eu, você, a maioria dos brasileiros, a maioria do povo brasileiro, tem patrimônio hoje não porque recebeu de herança algo, não porque ganhou na loteria, não porque ganhou de mão beijada um patrimônio. Não. A realidade do povo brasileiro é de muito sacrifício. Ter patrimônio no Brasil é algo recente, de um tempo para cá. De um tempo para cá. E o que acontece? Tudo isso é fruto de muito trabalho, de muito suor, de muito renúncia, né? E então ter patrimônio hoje é baseado numa vida inteira de trabalho, uma vida inteira de trabalho onde você economizou, onde você evitou desperdícios para ter um patrimônio. E para quê? Para ter uma vida mais tranquila, justamente quando você não puder trabalhar, que é quando nós nos tornamos idosos, no final da vida, a gente quer ter uma vida um pouco mais tranquila, trabalha mais para ter mais, para não precisar trabalhar tanto no futuro e ter uma vida mais tranquila. E se sobrar alguma coisa, deixar para as próximas gerações. Esse é o objetivo da maioria dos brasileiros. Nós temos algumas exceções, mas o que acontece na grande maioria é exatamente isso. Bom, e aí chega no final da vida, para você passar para a próxima geração, 40% do resultado da sua vida vai para pessoas desperdiçadas, pessoas que nada contribuíram para a formação desse patrimônio, e você só alcança uma parte para as pessoas que realmente você gostaria de deixar. Isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido, gente. Me desculpe, mas se é assim, se eu vou deixar uma parte só daquilo que eu trabalhei, talvez eu não trabalhe tanto assim, né? Ou trabalhe, mas venha a fazer alguns atos e investir o meu tempo em conhecer, ou investir até mesmo algum dinheiro para formar uma estrutura que possa propiciar que os meus filhos, as próximas gerações, tenham acesso a esse patrimônio. Eu realmente vou salvar todo esse meu legado, porque eu quero deixar um legado. Eu quero salvar esses frutos de uma vida inteira de trabalho contra perdas, contra desperdícios, contra desorganização. E isso, né, de uma forma que também não venha prejudicar as próximas gerações e até mesmo a perda da família pela discussão desse patrimônio. Então, fazer um planejamento patrimonial é sim salvar o fruto do seu trabalho, a sua família, de um processo de inventário que pode consumir, desperdiçar tanto o seu patrimônio quanto a sua família. Então, são esses os valores que eu vejo que tem total relação, né, esses valores da Páscoa, com um planejamento patrimonial, tá bom? Meus caros, por hoje, o que eu tinha para trocar de ideia com vocês, essa reflexão, era isso. A ideia aqui é dizer, reforçar para você que busca conhecer sobre a matéria de planejamento patrimonial da família, que quer evitar que os filhos no futuro tenham que passar por esse doloroso processo de inventário, que quer evitar que o seu patrimônio seja consumido para pagar esse problema que é o inventário. Você, na verdade, está cheio, você está imbuído dos valores da Páscoa, que é realmente um ato de amor, né? Você está praticando um ato de amor para com os seus, você está realmente buscando trazer a salvação do seu patrimônio e da sua família, assim como Cristo. Você quer trazer uma liberdade dos seus, né? A sua liberdade, a liberdade dos seus, a liberdade do seu patrimônio, e você está também deixando um legado de muito valor. E isso
é um momento hoje que a gente tem, talvez um dos únicos que a gente tenha no ano, para fazer essa reflexão dos valores da Páscoa e a sua relação para com o nosso patrimônio, a nossa vida, porque o patrimônio nada mais é do que o fruto do que a gente faz com a nossa vida e principalmente com a nossa família. Tá bem? Bom, por hoje era isso. Então, espero ter deixado aqui uma reflexão que possa te trazer algum valor, te tocar, porque realmente quem faz um planejamento patrimonial está construindo um futuro de liberdade, um legado de muito valor, proteção dos nossos, proteção da nossa família, e tudo isso nada mais é do que deixar na prática um exemplo que é um gesto de amor verdadeiro para com seu filho. Uma feliz Páscoa, uma Páscoa junto da sua família, junto dos seus, porque realmente é isso que importa. Tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.